Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Bom, gente, hoje vamos começar falando a respeito de mais um indicador positivo da economia brasileira. A Fundação Getúlio Vargas calcula mensalmente o monitor do Produto Interno Bruto. E em novembro, esse indicador registrou uma alta de 1,8% em relação a outubro. E a explicação para essa, segundo eles, repentina melhoria da economia brasileira é que algumas coisas estão começando a reagir. Mas não, pessoal, é aquilo que eu falei antes. Os dados estão de ponta cabeça. Agora, em relação ao mês anterior, as coisas começam a se estabilizar e efetivamente, quando nós temos um nível de investimento elevado e uma alta de empregabilidade, como mostra o próprio IBGE, é óbvio que a produção vai aumentar e é só isso que está acontecendo. Lamentavelmente, eu não posso garantir que esses indicadores fiquem positivos para dezembro e janeiro, não só por questões de sazonalidade, mas também em função do impacto da Omicron, que ainda é um mistério. A gente não sabe quanto vai impactar na produção, mas pelas notícias que se tem, essa pandemia, essa nova cepa do coronavírus está se espalhando muito rápido e deixou muita gente durante um período de cama e isso talvez impacte nos indicadores de produção. Vamos aguardar para ver. Mas em termos de conjuntura econômica, o Brasil até que vai bem e deve se manter assim no decorrer de 2022. E os problemas que geraram tanto debate e tanta revolta interna aqui no nosso país também se mostram presentes no âmbito internacional. Vamos pegar dois países com uma super estabilidade. Primeiro, o Canadá registrou em 2021 a maior inflação em mais de 30 anos. Os preços ao consumidor de lá aumentaram 4,8% e que é um recorde. Lógico que aqui aumentou mais por questões específicas. E se alguém me argumentar que o Canadá teve uma inflação, tudo bem, maior que do ano anterior, mas ainda muito menor do que a brasileira, então eu vou tascar um número impressionante para vocês, que mostra que o fenômeno de alta de preços é global. Na Alemanha, toda poderosa e estável Alemanha, o índice de preços ao produtor fechou em 2021 com uma alta de 24,2%. Isso é quase hiperinflação. E os motivos quais foram? Os mesmos motivos que pressionaram os preços por atacado aqui no Brasil. Lá tem um fator adicional, que é esse conflito com a Rússia em função da questão ucraniana, onde houve sim um corte no fornecimento de gás e isso elevou o custo da energia naquele país em 69% no ano passado. Isso só mostra, pessoal, que as pedras que estão no nosso sapato também se fazem presente no calçado dos outros países. Não tem nada diferente acontecendo no Brasil do que não esteja no resto do mundo. Lógico que nós temos nossas questões específicas e Brasil é Brasil. Como a Alemanha tem suas questões específicas, Canadá tem suas questões específicas, Estados Unidos, enfim. Cada lugar do mundo tem suas encrencas particulares. Não são melhores nem piores que ninguém. Mas já que nós estamos falando de questões internacionais agora, vale a pena esse dado que eu vi dos Estados Unidos. Na última quarta-feira, dia 19, os dados sobre a contaminação da variante Omicron lá na terra do Tio Sam começaram a registrar queda. E parece que os norte-americanos estão seguindo o mesmo padrão que já está identificado na África do Sul, no Reino Unido e na França. A pandemia nessa variante é altamente contagiante, então se multiplica rapidamente, mas assim como ela se estabelece rapidamente, ela vai embora rápido também. Sendo assim, pessoal, eu vou manter aquela expectativa que eu comentei no Fora de Curva ontem. Em 2, no máximo 3 semanas, os números aqui no Brasil devem começar a entrar na descendente e isso é muito bom. E agora mais dois rápidos destaques internacionais. Em primeiro lugar, está sendo muito divulgada uma reportagem na qual vários milionários ou bilionários se reuniram e declararam:
Nós estamos pagando pouco imposto e queremos pagar mais. Que generosidade, né? E aí, pessoal, fiquei curioso. Que tipo de milionário é esse que quer pagar mais imposto? Normalmente a gente pensa ao contrário. As pessoas que têm dinheiro querem fazer esse dinheiro girar, funcionar para gerar mais riqueza e assim impulsionar o desenvolvimento econômico. E aí vem um bando de ricaços dizendo: pagamos poucos impostos, queremos pagar mais. Fui ver quem eram. Olha, eu peguei a lista desses ricos. Nenhum deles exerce uma atividade efetivamente produtiva. Alguns podem ser palestrantes, mas a maioria deles simplesmente vive de renda. E já que vive de renda de uma forma tão confortável, tão nababesca, é claro que eles não sabem o que fazer com dinheiro. Muitos, inclusive, ajudam várias instituições de caridade, financiam universidades, financiam hospitais, ou seja, usam dinheiro para bons fins, mas mesmo assim sobra muito e eles não sabem como gastar. Aí o brilhante falou: então vão pagar mais imposto, tudo bem, mas essa realidade não é a mesma para aqueles que são milionários, bilionários e que usam essa fortuna para competir no mercado, para gerar produto, para gerar emprego. Esses, se pagam mais impostos, ficam ferrados, perdem competitividade. Então é fundamental a gente ter em mente essa diferenciação. Em vez de criar mais impostos, esses bilionários que se ofereceram para isso deviam, ao invés disso, propor alguma doação coletiva para governos. Certamente vai ser mais saudável para a lógica econômica mundial. Falando de lógica, vamos dar um pitaquinho lá na China? A população chinesa provavelmente ainda é a maior do mundo, talvez tenha sido ultrapassada pelos indianos já, mas tem algo em torno de 1,3 bilhão de habitantes. É gente pra dedéu, né? Só tem o seguinte, algumas décadas atrás, porque eles achavam que tinha muita gente, eles simplesmente proibiram a população chinesa de ter mais de um filho. Era chamada política do filho único. Deu certo, a população estabilizou, só gerou alguns problemas demográficos. Com o tempo, especialmente agora, nessa década do século XXI, o governo chinês, o todo-poderoso Partido Comunista, identificou que a população do país está envelhecendo muito rápido e não tem a reposição de mão de obra abundante que torna os produtos chineses tão baratos. Qual é a reação que eles estão tendo agora? De incentivar o aumento do número de filhos. Alguns anos atrás já começaram a admitir 2 filhos por casal e agora já estão incentivando 3. Só tem um problema nessa estratégia. Eles incutiram na população de uma maneira tão forte a ideia de limitar o número de filhos que agora as chinesas, especialmente, não querem colaborar, não querem ter mais filhos. Estão optando, inclusive, por se manterem solteiras. O que eu vou dizer para vocês é o seguinte: normalmente, quando uma população começa a angariar mais renda, a taxa de natalidade cai. Parece que com dinheiro no bolso, as pessoas têm mais o que fazer do que ficar fazendo filho. Mas nós temos problemas sérios de queda de população na Rússia, na Alemanha, até na Itália e em alguns outros países europeus. Isso provavelmente vai acontecer com a China. Nações ainda que têm um crescimento demográfico equilibrado com o país é Brasil e Estados Unidos. A África ainda cresce acima das condições sustentáveis para o continente como um todo, e nos países da Ásia, o sudoeste, que entra ali, Índia, Paquistão, Bangladesh, continua assim, crescendo a taxas ainda demasiadamente elevadas, e outros estão praticamente estagnados ou até com queda populacional. É essa a dinâmica demográfica global. Mas agora, para finalizar o Fora de Curva de hoje, eu tenho 2 historinhas para contar para vocês. Daquelas. A primeira ocorreu nos Estados Unidos. Como vocês sabem, por lá, em vários estados, a tal da maconha foi liberada. E é uma decisão individual, quem quer usar para fins terapêuticos, para fins recreativos, que use. Ninguém está dando muita bola para isso. O problema é o seguinte: existem algumas pessoas mais criativas que estão usando o velho cânhamo, a cannabis ativa,
como objeto de culinária. E um sujeito lá pelos seus 40 anos, 46, se não me engano, ele resolveu fazer um brownie, sendo que um dos ingredientes era a maconha. E aí, a mamãezinha dele, com seus 70 e tantos anos, vendo aquele bolo bonito em cima da mesa, pensou: eu vou pegar esse bolo, levar para o meu clube lá para dividir com minhas amigas. E aí, gente, umas 4 ou 5 idosas comeram um bolo de maconha do nosso amigo e passaram a se sentir mal. Na verdade, não sabiam o que estava acontecendo. Mas se alguém conhece algum maconheiro de plantão aí, dá para imaginar essas senhoras quando foram surpreendidas pelo efeito da erva. Será que elas ficaram numa boa? Será que tiveram fome? Será que começaram a rir sem parar? Não sei. Só sei que chamaram os médicos lá, elas passaram por uma desintoxicação. E quanto ao doceiro maconhístico, ele foi preso inicialmente, teve que pagar uma multa, sendo aí liberado e prometendo nunca mais fazer essa travessura. Mas vou falar, a culpa foi da mãe dele que pegou o bolo dele sem autorização. Vamos reconhecer. Mas o mundo ainda nos guarda cenas mais inusitadas que esta, gente. Agora vamos sair dos Estados Unidos e vamos lá para a Índia, um dos países mais religiosos do mundo. Eles têm milhões de deuses lá. E um desses deuses, na verdade é uma deusa, o nome dela é Yelama. E essa deusa tem seu dia, e nesse dia as pessoas se reúnem para fazer um festival onde existe sacrifícios de animais. O nome desse festival é Kanuma ou Passuvula Panduga. Mas o fato é o seguinte: várias aldeias ao redor de uma cidade chamada Valazapali se reuniram, as pessoas todas lá, para assistir o sacerdote matar uma cabra. E o sacerdote, bem bebido, pegou a sua faca, foi cortar o pescoço da cabra e errou o alvo. Acabou sacrificando, com um corte no pescoço, o sujeito que estava segurando a cabra para ser sacrificada. Ele acabou sendo sacrificado. E a cabra saiu ilesa. Parece que o sacerdote sim foi preso. E aí, certamente, quando a cabra chegou no seu rebanho, salva, deve ter comentado para suas colegas: gente, eu fui num festival, pensei que ia me passar a faca, mas, graças a Deus, deu bode. E aí os bodes do rebanho ficaram todos orgulhosos de si mesmo, porque dessa vez o nome deles foi usado como uma coisa boa, não como encrenca. O deu bode solucionou a encrenca. O bode para o ser humano foi, aí sim, uma baita de uma treta. O sacerdote está preso, o sujeito morreu, deve ter sido sepultado, cremado lá, porque é a tradição cremar, e assim se encerrou o festival dedicado a deusa Yalamana. Mais sorte no próximo ano e vamos ver se aprende a lição, vamos poupar os bichinhos, né? Com essa, gente, o Fora de Curva de hoje fica por aqui. Se você gostou desse conteúdo, não esqueça, botando o like, compartilhe esse vídeo que é muito importante e se inscreva no canal. Muito obrigado novamente, até breve, tchau.